Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou pediatra e médica de adolescentes e esse é um vídeo para a gente conversar, eu apresentar para vocês quem eu sou e como é o meu trabalho atualmente, tá bom? Então, quem eu sou, né? Eu fiz medicina na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Depois eu fiz minha residência em pediatria na Unicamp, lá em Campinas. E tenho o título de especialista em medicina de adolescente pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Eu fui responsável por um ambulatório, um núcleo de atendimento ao adolescente, que a gente chama de Adolescer, desde 2021. Esse núcleo, a gente antes tinha um atendimento ambulatorial até o ano passado, e agora ele continua como um grupo chamado Juntos pelas Adolescências, do qual eu ainda sou responsável pela organização. É um grupo em que a gente faz umas discussões em rede sobre adolescentes, tá? Aqui em São Carlos. Há um ano mais ou menos eu tenho estudado também a temática das altas habilidades e no momento eu sou uma das coordenadoras de um grupo chamado Integra, que é um grupo de pais de crianças e adolescentes com altas habilidades, tá bom? E aí, como é que eu faço o meu trabalho, então? Como são as minhas consultas aqui no consultório, tá? Primeira coisa é que as minhas consultas têm esse ritmo que vocês estão vendo aqui no vídeo. Eu vou conversar com muita calma com os pais, com os adolescentes, com as crianças. Eu vou sentar no chão para brincar com as crianças. Então, é uma consulta que ela vai demorar bastante, porque eu preciso desse tempo para fazer o vínculo com a criança, para entender bem a história dessa criança, desse adolescente. Então, a primeira coisa que as minhas consultas têm de característica é que elas têm esse ritmo mais devagar e elas duram para as crianças cerca de 1 hora, algumas vezes acaba passando um pouquinho disso, e para os adolescentes entre 1 a 2 horas, a primeira consulta de 2 horas e as próximas consultas de 1 hora, tá? Então, essa é a primeira característica do meu atendimento, esse ritmo mais leve, mais tranquilo, mais com calma, que eu vou fazendo essa conversa com vocês, tá? E por que eu preciso desse ritmo mais devagar, para conversar com calma, para entender tudo? Porque uma das particularidades do meu atendimento é o que a gente chama de atendimento centrado na pessoa, ou no paciente, né? E na família também. Então, quando eu vou atender um paciente, seja ele criança ou adolescente, eu sou muito mais preocupada em entender quais necessidades que essa família vai me trazer, que esse adolescente vai me trazer, do que tratar uma doença específica. Então, muitas vezes acontece de uma criança, um adolescente chegar no consultório com uma queixa, que a gente chama, né? Então, eu tenho uma dor de ouvido, tenho uma dor de garganta, tenho uma dor em algum lugar do corpo, ou tenho uma dificuldade de alimentação, de crescimento. E durante essa consulta em que eu vou conversando com os pais, entendendo toda a historinha do paciente até o momento atual, a gente identifica outras necessidades. E aí, quando eu identifico essas outras necessidades, eu vou compartilhar com os pais essa minha preocupação, essa minha necessidade que eu identifiquei, tá bom? E aí eu vou passar por um outro passo do meu atendimento, uma outra característica do meu atendimento, que é a decisão compartilhada. Então, é um atendimento que o tempo todo eu vou ficar conversando com vocês e com os adolescentes, trazendo o meu ponto de vista e ouvindo muito o ponto de vista de vocês. Então, quando eu percebo alguma necessidade, percebo alguma coisa que tem que ser mexida, eu vou sempre questionar e perguntar a vocês se isso realmente faz sentido para a família e para a realidade de cada um, tá? E na hora que eu for propor um tratamento, porque na consulta a gente tem alguns tempos, né? A gente tem o tempo em que a gente conversa, que é esse tempo em que eu vou conversar um pouquinho sobre o histórico até agora, o que está preocupando, o que está mais incomodando, vou tocar nos assuntos mais comuns, né? Tanto da puericultura quanto da adolescência. Depois a gente tem um segundo tempo que é o exame físico, em que a gente vai pesar, vai medir, eu vou examinar coração, pulmão, enfim, vamos fazer todo aquele exame, né, na criança e no adolescente. E a gente tem o terceiro momento, então, de explicar o que eu pensei durante essa consulta e tomar decisões
sobre como a gente vai fazer esse segmento do paciente. E aí, nesse terceiro momento da tomada de decisões, ele também vai ser compartilhado com os pais ou com o adolescente, tá? De que forma esse compartilhamento, né? Eu vou sempre explicar o que eu estou entendendo, o que eu estou percebendo e qual é o caminho que tem aqui na minha cabeça, de acordo, é claro, com tudo que eu estudei, tá? E aí eu vou explicar isso para vocês, como pais ou para o adolescente, e aí vocês vão me dizer se isso faz sentido e se as minhas propostas, elas podem ser colocadas em prática na realidade de vocês. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente tem na literatura uma indicação de um tratamento ideal, né? O que é mais, o que dá mais certo para a maioria da população, né? O que é mais comprovado cientificamente, né? Que aquilo vai funcionar. Mas muitas vezes esses estudos foram feitos em uma população diferente da que a gente está atendendo aqui no consultório. Então a gente precisa levar em conta tudo isso. Então eu vou sempre dizer para vocês o que é o recomendado e vou ajudar vocês a fazer, como é que eu posso dizer, a adaptar, né, aquela recomendação que eu estou dando para a realidade de cada família, tá? Essa decisão compartilhada é extremamente importante, porque a gente vai fazer todo o segmento em conjunto. Não adianta eu, como médica, dizer que tem que fazer alguma coisa se lá na hora de casa a gente não conseguir fazer. E isso é importante também, porque se caso a gente decide fazer alguma coisa com a criança ou com o adolescente e aquilo não funciona, não dá certo, eu como médica preciso saber que não deu certo. Então a gente tem essa liberdade de conversa, tá? Falando em liberdade de conversa, uma coisa que eu faço bastante também, que é uma outra característica do meu atendimento, é que as condutas que eu vou tomar vão ser sempre baseadas na literatura, que a gente chama de prática baseada em evidência, né? Então eu vou sempre contar para vocês de onde está saindo isso, que não é só da minha cabeça. Então eu vou citar fontes, eu vou dizer da Sociedade de Pediatria, eu vou dizer da Organização Mundial da Saúde, eu vou dizer de artigos que eu li, tá? E vou citar fontes e também vou ouvir se vocês tiverem alguma coisa para me questionar. Então é muito comum que durante os meus atendimentos eu converse com os pais, eu explique sobre alguma conduta e os próprios pais me questionem. Ah, mas eu vi isso em tal lugar. Ah, mas alguém me falou que não é assim que faz. E na maioria das vezes, nesses momentos, o que eu faço é que eu peço então um tempo para que eu possa estudar novamente, me atualizar e eu retorno com uma resposta baseada no que eu li, baseada na literatura mais atual, tá bom? Então isso também faz com que a gente se entenda, né, como uma equipe. Eu vejo muito, né, o cuidado da criança, do adolescente, enquanto uma equipe. Eu sou parte dessa equipe e os pais também fazem parte dessa equipe. E como uma equipe a gente precisa colaborar entre si. E como uma equipe a gente também precisa estar aberto para questionar o que a gente está pensando e ir atrás do que é mais atualizado e mais certo para a gente fazer naquele momento, tá bom? Falando em equipe, uma outra característica que eu costumo fazer aqui nos atendimentos é que eu gosto muito, muito de trabalhar em equipe multiprofissional e quando eu consigo, interprofissional também. Qual que é a diferença entre equipe multi e equipe interprofissional, né? Quando a gente pensa numa equipe multiprofissional, é o que é mais comum, que é aquela coisa assim, o paciente passa aqui comigo, eu faço todo esse atendimento que eu estava trazendo para vocês, e aí a gente decide que ele precisa de uma ajuda, ele precisa de alguém que não é um médico. Então eu falo, olha, eu acho que para esse caso uma nutricionista ia fazer uma diferença legal, que ia ajudar bastante. Ou a gente precisa de um apoio da psicologia, ou da terapia ocupacional, da fisioterapia, né? Essas profissões todas da saúde. Então, nesse momento, eu faço um encaminhamento, os pais levam o paciente, né, a criança ou o adolescente, para um outro profissional que começa a acompanhá-lo. Quando a gente está pensando em trabalho multiprofissional, eu vou atender aqui no meu consultório e a outro profissional atende no outro consultório. E aí o que eu faço é que eu peço para os pais me passarem o contato do terapeuta, ou do nutricionista, fisioterapeuta, quem estiver acompanhando essa criança, e eu faço esse contato direto com esse outro profissional.
eu também faço esse contato direto com outros médicos. Então, às vezes a criança precisa de um endocrinologista. Eu vou encaminhar para o endócrino e eu vou conversar também para passar o que eu pensei, né? Quais são as minhas hipóteses, porque é muito mais fácil eu, como médica, explicar para o outro médico do que esperar que você, enquanto paciente, como familiar de um paciente, vá conseguir explicar todos os detalhes e tudo que eu fui passando aqui durante a consulta, tá? Então, eu faço essa conversa constante com os profissionais que acompanham os meus pacientes. E isso a gente entende como um trabalho em equipe multiprofissional. Em alguns momentos é possível eu fazer um trabalho interprofissional, em que eu vou atender em conjunto com outro profissional. Então, na mesma sala, ao mesmo momento, eu, enquanto médica, atendendo junto com um terapeuta ocupacional, junto com um psicólogo ou junto com outro médico, tá bom? Nutricionista, qualquer profissional. E eu gosto muito desse atendimento interprofissional, porque eu acho que só tem a acrescentar, a gente consegue ver o paciente de uma forma mais integral, né? Ver todas as coisas que podem estar acontecendo, sempre complementa mesmo o atendimento que eu faço aqui, tá bom? E para terminar, eu sempre faço um resumo das consultas, porque realmente é muita informação, né? Como eu disse, 1 hora de atendimento para as crianças, chega a ser 2 horas para os adolescentes. Então eu faço um resumo sobre o que a gente conversou, com os tópicos principais. Nesse resumo eu costumo colocar algumas dicas de livros que eu gosto bastante de indicar, dicas de sites, estratégias para a gente usar, né? Como até uma questão de parentalidade com as crianças e adolescentes, tá bom? Então eu deixo esse resumo com as famílias e fico disponível para a gente conversar também sobre dúvidas que possam ter ficado, ou se caso acontece alguma coisa diferente do que veio, que foi trazido nessa consulta, para fazer as orientações através do WhatsApp, tá? Então essa é a forma de eu atender, essa forma tranquila, com calma, que é a forma que eu acredito que funciona e que é uma forma gostosa e que o que eu mais quero mesmo é ser esse apoio, ser essa parceira no cuidado, tanto da criança quanto do adolescente, tá bom?